Edivair de Souza Farias, pai de Romário, foi sequestrado no Rio de Janeiro, poucos dias antes da Copa do Mundo de 1994. O baixinho, que era a esperança do Brasil no torneio, declarou que não jogaria nos Estados Unidos. A informação causou uma bomba no Brasil inteiro. Porém, como todos os brasileiros que torciam para o país da amarelinha, foi a oportunidade de policiais e bandidos do submundo do Rio de Janeiro cooperarem para levarem seu Edivair de volta para o seio de sua família. Galera, eu não posso afirmar aqui para vocês que bandidos e policiais foram responsáveis pelo tetra, tá? Seria louco de falar isso. Mas eu posso afirmar que eles ajudaram a melhorar o psicológico do Romário, um dos principais destaques do mundo do futebol na época, em 1994. Essa história que vocês vão ouvir aqui hoje fala muito do Rio de Janeiro e de como o submundo de polícia e bandidos, quando precisa, se complementam por conta de um bem comum. É uma história muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essas 3 coisas é importante vocês fazerem. Bom, Fernandão, roda a vinheta. Galera, o seu Edivair de Souza Faria era um senhor muito gente boa. Ele era sócio de uma birosca e trabalhava como operário em uma fábrica de painéis elétricos. Além disso, torcia para o saudoso América. Edivair era pai de Romário de Souza Faria, o famoso baixinho Romário, um dos maiores atacantes da história mundial. Tem cara no Rio de Janeiro que se você falar mal do Romário, ele ameaça te bater. O baixinho é amado pelo que fez e muitas vezes odiado pelo que fala, pela sua personalidade. Mas ele sempre foi uma pessoa muito sincera. Isso é extremamente louvável, né? E eu vou falar, eu tenho uma história com o Romário. Eu vi o Romário jogando presencialmente. Era um jogo aqui em Campinas em 2002, quando o Romário estava no Fluminense e enfrentou a Ponte Preta, a gloriosa macaca aqui de Campinas. Foi uma virada, tá? Tava eu, meu pai e o tio Ninão, o tio Ninão é um ponte pretano doente. Um beijo, Ninão, tamo junto. A Ponte tava metendo 2-0 no Fluminense, cara. Se eu não me engano, no jogo das oitavas de finais do Campeonato Brasileiro. Aí, o maldito do Romário começou a meter gol. Fez 3 e todo o ponte pretano foi pra casa abatido e xingando o Romário naquele dia. Os caras estavam com muita raiva. Tá jogando o Andrei. 34 minutos, tá aí o Magno Alves. Um gol pode significar para o Fluminense uma vaga nas quartas de final. Vem o Magno, levou para o pé esquerdo, o Romário está livre, a jogada é com ele. Aí ele chegou dominando, tentou o drible, o Marinho tentou dominar, Romário roubou, pode fazer, bateu! Gol! Tenta o drible do elástico em cima do Marinho, que domina a jogada e acha que a situação está resolvida. Mas se trata de Romário, um dos maiores artilheiros da história do futebol mundial. Ele rouba a bola, faz o 15º dele no Campeonato Brasileiro. Essa época, o Romário já estava caminhando para o fim da carreira como jogador. E pelo que podemos averiguar, ele parou em 2009. Feita essa explicação de como eu vi esse cara jogando e ele metia muito gol, mesmo nessa época só na banheira, vamos voltar para o desenvolvimento da história aqui. Eu tô falando em 2002, imagina como esse homem jogava em 94. Bom, uma onda de sequestros começa a assolar o Rio de Janeiro a partir de 1993. Em 1994, em maio daquele ano, um mês antes da Copa do Mundo de Futebol, bandidos sequestram o pai de Romário. O seu Edivair estava no bar, que ele tinha sociedade com um amigo, e foi arrebatado, ou seja, sequestrado. Como eu disse já acima, eu vi o baixinho jogar, mas muita gente que tá aqui não deve ter visto. Mas o cara era muito bom de bola, irmão. Um dos melhores da história do futebol. E em 1994, Romário estava no auge da carreira. E o pai foi sequestrado às vésperas da Copa de 94. Inclusive, a própria FIFA precisava que o Romário jogasse a Copa, pois ele era um dos principais destaques do futebol mundial. Sem ele, até os patrocínios do evento poderiam baixar, só para você ver a importância do Romário, jogava muito. Inclusive estava jogando na Espanha nessa época num alto destaque. E isso vai causar uma treta absurda e uma comoção até entre bandidos. Por conta dessa situação, ocorreu no Rio de Janeiro uma cooperação entre comerciantes legais de substâncias, policiais e assaltantes, cada qual à sua maneira, que ajudaram a procurar o cativeiro e achar quem tinha sequestrado o pai do Romário. Alguns dias após o sequestro, o Romário volta da Espanha onde jogava e ele declara para a imprensa e para os cartolas da CBF que se o pai dele não fosse encontrado, ele não ia jogar a Copa do Mundo.
e todo mundo entrou em choque. Como o baixinho não vai vestir a camisa da seleção? E falando de camisa, Fernandão, saca só essa fita, ó. A Hering é a marca do básico mais amada e reconhecida no país, inclusive há pelo menos 140 anos. Presente no Brasil desde 1880, eu e 90% dos brasileiros reconhecem a Hering como sinônimo de qualidade e confiança. Eu ganhei de presente a camisa Polo Pima, até passei numa loja e comprei mais uma, que é essa que eu tô usando aqui. Então eu ganhei uma e essa aqui eu fiz questão de comprar porque é muita qualidade. O tecido de algodão Pima é muito diferente do algodão comum. O Pima tem fibras mais longas que dão um toque mais suave, mais brilho e mais durabilidade. Não dá para comparar esse tecido com algodão comum de forma alguma. A Hering, inclusive, deu um presente pra gente, o cupom exclusivo que é o Iconografia 15, tá? Esse cupom te garante 15% de desconto no seu carrinho. Hoje, essa daqui que eu tô vestindo é uma peça tamanho XG, mas as peças vão de P ao XXG. A outra que eles mandaram para mim era XXG. Tá guardada em outro momento, em outro vídeo eu vou usar. E você encontra essa camisa em várias cores, uma mais bonita que a outra. Papo dado, entra lá no site da Hering, escolhe suas peças e aplica o cupom Iconografia 15 para sair por aí com confiança e estilo. Bom galera, voltando ao lance do Romário, talvez hoje muita gente que nos acompanha não tenha noção de como o país se movimentava em época de Copa do Mundo. Não tinha essa polarização política absurda de que tem hoje, tá? E a Nike e empresários ainda não tinham tanta influência na seleção brasileira. Os caras jogavam bola. Apesar que a seleção do Parreira era uma seleção bastante contestada, mas que tinha o diferencial do Romário. Bom, na época de Copa, as ruas ficavam todas enfeitadas e o Brasil realmente parava. Parava de verdade para torcer pelos torcedores do Brasil. A comoção que tem hoje é uma comoção grande, mas na época era muito maior. A declaração do baixinho deixou todo mundo em choque, desde criança até os mais velhos, desde a polícia até o pior dos bandidos. Afinal, todo mundo é brasileiro. Neste momento, começa uma caçada pelos desajuizados que sequestraram o pai do maior craque do país um mês antes da Copa do Mundo. E olha, eu tô falando de gente que caçou esses caras como Marcos Falco, Geraldo Pereira, Hélio Vigio, um dos maiores policiais da história do Rio de Janeiro, e bandidos do calibre de Orlando da Conceição, Orlando Jogador. Todos esses caras estavam atrás do sequestrador ao mesmo tempo. O Orlando Jogador, por exemplo, na época, era chefão do Complexo do Alemão e ofereceu até recompensa para quem estourasse o cativeiro e tirasse a vida dos sequestradores que estavam lá. Ele colocou pelo menos 50 homens para procurar quem foi que sequestrou o pai do Romário. No submundo do crime, há várias formas de encontrar um vagabundo, e esses caras sabem como caçar esse tipo de gente. A polícia, por outro lado, também corria contra o tempo para dar respostas. Em cada buraco do Rio de Janeiro tinha um policial ou um fora da lei buscando o seu Edevair e quem o sequestrou. Surgiu histórias na época, pessoal, de que foras da lei teriam oferecido altos cargos ou dinheiro também, tá? Questão, coisas monetárias ou favores para quem encontrasse o desajuizado do sequestrador. Buscamos a cronologia do caso aqui na Folha de São Paulo, desde maio de 1994. Tá? A Copa começava no dia 19 de junho. Dia 2 de maio, segundo o seu Edevair Farias, de 64 anos, pai do jogador Romário, é sequestrado no Rio de Janeiro. Ele desaparece depois de deixar o bar Garota do Quitungo à noite. A família do jogador mantém segredo sobre o desaparecimento do pai de Romário. No dia 4, na quarta-feira, pela manhã, os sequestradores entram em contato com a família e pedem 7 milhões de resgate, 7 milhões de dólares. Romário é informado sobre o sequestro. A notícia é divulgada publicamente à noite, durante o jogo da seleção brasileira contra a Islândia, um pré-jogo de Copa. Dia 5, na quinta-feira, 5 de maio, a família de Romário faz o apelo aos sequestradores para que libertem seu Edevair. A polícia diz não ter testemunhas, mas recebe informação de outros bandidos. Abre aspas. Bandido também gosta de futebol, fecha aspas. Disse o diretor da divisão anti-sequestro do Rio de Janeiro. Romário treina normalmente na Espanha. Dia 6 de maio, na sexta-feira, Romário ameaça não jogar pela seleção brasileira na Copa do Mundo caso seu pai não seja libertado. Orientado pelo jogador, a família pede ajuda a comerciantes ilegais de substâncias de favelas do Rio de Janeiro. No dia 7, sábado, Romário joga pelo Barcelona na vitória de 1-0 contra o Real Madrid. O atacante acabou não marcando gol. No dia 8, domingo, o pai de Romário é libertado pela polícia de seu cativeiro na cidade de Nova Iguaçu. Mas como que encontraram o cativeiro e o sequestrador? Bom, segundo o jornalista, o grande jornalista Percival de Souza,
na referência que nós vamos deixar no comentário aí para vocês, acompanhou o caso na época. Segundo ele, a polícia e os foras da lei do comércio ilegal de substâncias acabaram cooperando para achar o bandido. O nome do cara que sequestrou o Edevair, segundo Percival de Souza na época, foi ventilado como sendo Marco Aurélio Pereira, de 28 anos, o Marquinho Muleta. Quando foi preso pela polícia, ele jurou de pés juntos que não era ele. Os verdadeiros sequestradores nem estavam mais vivos, apenas uma moça que ajudou no processo e 2 menores. Pelo que a gente pôde entender, numa referência nossa, parece que ele foi inocentado alguns anos depois. Mesmo que a polícia tenha estourado o cativeiro, ela ficou muito queimada na época e até se ventilou a ideia de que poderia ter policial envolvido na situação. Mas nada se comprovou. Mas a polícia também correu bastante atrás. E não dá, em momento algum, para desprezar o trabalho que ela fez atrás do pai do Romário. O fato é que seu Edevair foi libertado e ficou bem. O baixinho jogou a Copa do Mundo e o Brasil foi tetracampeão mundial. Após a chegada do pai, Romário deu uma coletiva de imprensa e assumiu o BO e responsabilidade de levar a seleção para o tetra. Ele agradeceu todo mundo que ajudou, e aí bote bandidos e polícia nisso, independente da cor, da farda ou da situação perante a lei. Era uma época que não dava para mexer com o futebol brasileiro. A camisa da seleção era muito mais pesada do que é hoje, e o futebol arrepiava demais. No fim, Orlando, jogador, que se dispôs a ajudar no caso, não viu o Brasil levantar a taça. Ele foi morto no início de julho, após uma trairagem terrível de Hernaldo Pinto Medeiros, o famoso UE. Vídeo que a gente tem nesse canal contando pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Galera, vamos lá. No final, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se possível, nos ajude no Apoia-se. A partir de R$2 vocês têm conteúdos exclusivos que saem toda sexta-feira para que vocês possam aproveitar ainda mais e melhor do nosso trabalho. Aqui quem vos fala é um servo de vocês que vem aqui simplesmente contar algumas histórias que nós pesquisamos. E cada ajuda que vocês nos dão, seja fazendo compra dos nossos patrocinadores, ajudando no apoio, ou simplesmente deixando o seu like aqui e compartilhando nossos vídeos, nos ajuda muito a continuar esse belo trabalho. Forte abraço, fui, valeu, até uma próxima.